Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e um tempo atrás a gente fez um unboxing misterioso aqui no canal. Você lembra disso? Bem, se tratava do unboxing do Asus ZenBook 14, que era anunciado na época como o menor notebook de 14 polegadas do mundo. Bem, a gente ficou 8 meses com este menininho e a gente esperou passar todo esse hype em torno dele para te contar agora se a gente está curtindo ou não ficar com este Ultrabook Premium. Então, vamos conferir. Atualmente, a linha ZenBook da Asus aqui no Brasil é composta por 5 modelos. 2 modelos são os ZenBooks 14. Este carinha aqui tem este modelo prata e também tem o modelo azul. E aí nós vamos ter 2 modelos ZenBook Pro, ambos na cor azul, possuem uma segunda tela no touchpad e a diferença entre os dois vai ser na configuração. E aí nós vamos ter um modelo do ZenBook Pro Duo, que é um computador espetacular, que tem uma segunda tela gigantesca 4K logo acima do teclado. Até se você quiser comprar um de presente para mim, eu estou aceitando tranquilamente, mas acreditamos que neste ano de 2020 essa família ainda possa ficar maior. Bem, o modelo que a gente testou aqui foi este carinha, que é um dos mais acessíveis financeiramente falando, e também um dos mais compactos, que é o ZenBook de 14 polegadas. Mais especificamente, o código UX433FA A6342T, que é este modelo prata. A nossa equipe usa esse carinha para diversas tarefas, desde tarefas simples como edições de textos e planilhas, até outras um pouquinho mais complexas, como por exemplo edições gráficas e programação. Sobre visual eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, até porque a gente já falou bastante sobre isso no unboxing. E se você ainda não assistiu, você pode dar uma conferida agora mesmo através do vizinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. Lá a gente fala tudo sobre os aspectos externos. Hoje a gente vai focar mais no funcionamento. Mas ele é um notebook bonito, bem construído, todo em alumínio, ele tem uns acabamentos bem legais aqui na tampa, ele é bem leve, então realmente é um notebook que capricharam no visual. Ele tem um visual bem bacana. Quando você levanta a tampa aqui, ó, dá uma leve elevadinha. Eles chamam de ergolift. A gente fala sobre isso no unboxing também. Para você ter uma ideia, ele tem mais ou menos a área de uma folha A4. Até alcancei fazer um favor, Cleverson, a folhinha para a gente comparar aqui. Então olha só, vou colocar a folha aqui em cima. Ele tem a proporção um pouco diferente da folha A4, mas é mais ou menos a mesma área. Bem compacto mesmo. Ele consegue ser até menor do que o MacBook Air. Então dá uma olhada aí na tela a comparação das medidas entre o MacBook Air e este carinha aqui. Aliás, o MacBook Air acaba sendo um dos principais concorrentes do ZenBook, tanto em visual quanto em performance. Até o final desse vídeo a gente vai falar qual deles que ganha, de fato. Até lá, deixa o seu like aí já embaixo do vídeo, ajuda muito o canal. E já se inscreva se você não for inscrito, seja muito bem-vindo ao mestre. E ativa o sininho para que o YouTube, não se esqueça de te contar quando postarmos novidades para você. E também não se esqueça de demonstrar o amor que você sente pelos seus amigos que estão em busca de um notebook, compartilhando este canal com eles. Porque através do nosso canal, dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram e as nossas redes sociais, com certeza o seu amigo vai poupar dinheiro e tempo. E ele vai gostar mais de você por isso. Bem, então vamos para o que interessa, começando pela configuração do ZenBook 14. Ele vem com um i7 de 8ª geração, que vai ser o 8565U, então final U. Como sabemos, não atinge ali a máxima performance, mas é muito comum em notebooks dessa categoria. A memória RAM dele vai ser de 8 GB, do tipo LPDDR3. LP vem de Low Power, que numa tradução livre ficaria algo como baixo consumo. Então, ou seja, é focado em economia de energia. É uma memória on-board, então ela é soldada na placa-mãe, não tem como fazer upgrade, mas isso é bem comum em notebooks desse tamanho. Mas eu posso te dizer uma coisa, esse hardware aqui dá conta do recado, hein? Ele tem um boost de 8 segundos, então ele está desligado aqui, eu vou ligar para você ver o tempo. Às vezes pode demorar um segundinho a mais, mas no geral é 8 segundos, bem rápido mesmo. Além disso, ele é rápido para você trabalhar em várias abas ao mesmo tempo, sem dificuldade. Além disso, a gente conseguiu trabalhar com o Photoshop, com o Illustrator e o Office abertos ao mesmo tempo, tranquilamente. Ele foi numa boa, sem lentidões.
É claro que a gente está falando num uso moderado. As nossas fotos que a gente estava editando no Photoshop e as imagens que a gente estava editando no Illustrator não eram assim tão grandes. Para edições de vídeo, né, que é uma coisa um pouco mais complexa, pode ser que ele apresente sim lentidões. Além disso, modelagem em 3D, essas coisas também vai ser um pouco pesado para ele. Isso porque ele não tem GPU dedicada, né, galera? É apenas uma GPU integrada ao processador central, que vai ser a UHD Graphics 620. Definitivamente, esse tipo de tarefa, como edições de vídeos, modelagens em 3D, não é o foco de um notebook ultrafino. Continuando a configuração de armazenamento, ele vai ter um SSD de 256 GB do tipo M2 NVMe, que tem menos armazenamento que um HD, mas é bem mais rápido. Você está vendo aí na tela agora o resultado do teste que a gente fez no Crystal Disk Mark, que é uma espécie de medidor de velocidade do armazenamento. A gente teve um resultado impressionante de 3.400 MB por segundo de leitura e de 1.530 MB por segundo de gravação. Nada mal. Se você costuma não trabalhar com arquivos de imagem e vídeos gigantescos e não vai instalar muitos programas nele, este espaço vai ser mais que o suficiente. Mas, caso você precise de um espaço a mais, você pode aproveitar essa entradinha de cartão microSD e aí você pode colocar um cartãozinho ali de até 256 GB e tirar proveito desse armazenamento também. Assim você carrega no seu notebook apenas o que você usa definitivamente e deixa nos cartõezinhos guardados em casa arquivos que você vai abrir de vez em quando. E já que a gente já comentou sobre o leitor de microSD, vamos falar um pouco mais sobre as outras conexões. A gente já falou sobre isso no unboxing, mas revisando aqui, ele vai ter, além do leitor de microSD, a gente vai ter uma conexão USB 2.0 do tipo A e uma conexão combo de áudio fone-microfone. E a gente vai ter dois LEDs, um que sinaliza quando o notebook está carregando e o outro quando o notebook está ligado ou então suspenso, enfim. E aí do outro lado, do lado esquerdo, a gente vai ter uma conexão de energia, uma conexão HDMI, mais uma conexão USB do tipo A, dessa vez 3.1, e uma conexão USB-C de segunda geração. Essa conexão USB-C é sem vídeo. No nosso uso diário, essas conexões aqui foram suficientes. A gente utilizou um monitor externo, mouse USB e fone de ouvido. Talvez seria um pouco mais legal se o USB-C dele tivesse Thunderbolt 3. Um pontinho negativo, a gente sempre exige mais. Ainda na parte de conectividade, ele vem com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi do tipo AC, que inclui a tecnologia ASUS Wi-Fi Master, que de acordo com a marca, pode permitir conexões Wi-Fi a uma distância de 300 metros. A gente não chegou a testar isso na prática, nosso modem fica perto, mas a marca promete conexões com até essa distância. Então agora vamos falar sobre duas coisas muito importantes, especialmente para aquelas pessoas que passam um dia trabalhando na frente do computador. Essas coisas são a tela e o teclado. Começando pela tela, o ZenBook 14 obviamente tem uma tela de 14 polegadas, mas que tem bordas extremamente finas ao redor dela. Isso faz com que o notebook tenha o tamanho de 13 polegadas. A tela tem um acabamento brilhante, então pode desagradar algumas pessoas que não gostam de telas reflexivas, né? Então ela vai ter um certo reflexo, mas em contrapartida, telas que têm esse acabamento brilhoso tendem a ter cores mais fiéis, cores mais vibrantes do que telas com acabamento fosco. A resolução da tela é Full HD, então bastante detalhe. Ela é do tipo IPS, então não varia a cor dependendo do ângulo que você olha para ela. Então você pode olhar de cima, de baixo e dos lados, que as cores vão se permanecer fiéis. A gente aconselha que nas configurações do Windows você ajuste a escala para 125% quando você estiver utilizando um notebook. O padrão é 150%, a gente acha que é muito grande, é meio que exagero. A fidelidade de cores dessa tela, de acordo com a marca, é de 100% do espectro sRGB. Mas outros canais do YouTube, como por exemplo o Dan Ferreira e o pessoal do Escolha Segura, que testaram essa tela utilizando equipamentos próprios, chegaram a um resultado diferente, de 90% do espectro sRGB. Mesmo assim, é um resultado acima da média. Vai sim agradar usuários como designers e fotógrafos. Pode comprar sem medo, você vai ficar feliz com a fidelidade da tela. A webcam, que é bem discreta, fica logo acima aqui da tela, tem uma resolução de 720p, algo que é padrão, é bem comum em quase todos os notebooks. Tem um sensor infravermelho que permite reconhecimento facial e significa que ela é compatível com o Windows Hello. Você pode fazer com que o notebook seja desbloqueado apenas diante de você. Agora vamos falar sobre o teclado, que é do padrão ABNT2, tem a C cedilha, tem também os acentos ali, do jeito que o brasileiro gosta, na verdade.
Uma única coisa que é um pouquinho diferente é que o ponto de interrogação fica no W, mas isso é comum em outros notebooks do tamanho dele também. Então você, para acionar o ponto de interrogação, você segura o Alt R e aperta o W. É uma coisa que você se acostuma rapidinho. Apesar do teclado parecer um pouco frágil, aqui na nossa utilização ele se mostrou ser um teclado bem eficiente. Ele tem uma digitação um pouco mais firme, mas é uma digitação suave. As teclas são baixas e a digitação é relativamente silenciosa, não faz muito barulho. Ele é um pouquinho firme para apertar, né? Existem outros teclados um pouco mais moles do que ele, digamos assim. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. E, pelo nosso gosto, a gente curtiu. O ponto negativo desse teclado é a retroiluminação. Ela é na cor branca, você pode acionar a retroiluminação através da tecla F7. Tem 3 níveis de intensidade. E o defeito da iluminação é que ela vaza muito pelas laterais da tecla. E os caracteres que deveriam definitivamente, né, deixar a passagem da luz um pouco mais fluida, acabam sendo um pouco mais opacos. Então não tem a eficiência que uma iluminação de um teclado deveria ter. Então aqui, a gente utilizando aqui, a iluminação acabou incomodando um pouco, a gente geralmente deixava ela desligada. Pessoas que utilizam o notebook de noite ou então em lugares muito iluminados também podem se incomodar um pouco com essa iluminação. Se tiver um escuro absoluto, beleza, você vai conseguir enxergar os caracteres de boa, mas tem melhores. O botão de Power fica logo acima da tecla Backspace, então faz parte do teclado. Isso não é positivo porque às vezes você acaba acionando ali o botão de Power e colocando o notebook para dormir sem querer. A gente sabe, tem como você ajustar isso no próprio Windows, ali o que acontece com o botão de Power, mas quando o botão de Power é separado do teclado, é muito mais prático e nem precisa você ajustar isso. Como era de se esperar, né, galera? Em um notebook desse tamanho a gente não vai ter o teclado numérico dedicado aqui no lado direito, como a gente está acostumado em notebooks maiores. A solução da empresa foi um teclado numérico digital, no próprio touchpad. Então, como se fosse um number pad. E você pode ativar segurando um botãozinho, um sinalzinho que tem aqui no canto superior direito do touchpad. Então, você segura ali, ele ativa o number pad. Isso está até sendo imitado por algumas empresas e fica bem preciso a digitação dos números, muito melhor do que simplesmente não ter o teclado numérico. O problema desse number pad está na ativação dele mesmo. Então esse ícone não está muito bem posicionado pelo que a gente viu. Então quando você às vezes segura ele bem em cima do ícone, não dá certo para você ativar o number pad. Quando você segura um pouquinho mais para a esquerda, aí sim ele é acionado ou desligado. Então, tem que ser um pouquinho mais para a esquerda. O legal é que mesmo quando o number pad está ativado, o touchpad não perde a sua função original, né? Então você pode utilizar o touchpad mesmo com o number pad ativado. A nossa equipe reportou, porém, que os movimentos do touchpad não são dos melhores. Tem um certo delay ali e o clique, eu não achei, mas né, algumas pessoas daquela equipe acharam um pouquinho duro, né? Então, pode ser que outras pessoas também enxerguem dessa forma. No geral, para resumir, é legal o recurso aqui do number pad, mas o touchpad em si podia ser melhor. Vamos falar um pouco sobre o áudio dele agora. Ele tem 2 alto-falantes posicionados na parte de baixo do notebook, levemente apontados para frente, e o diferencial está no selo de certificação da Harman Kardon, que é especialista em som automotivo e doméstico. De fato, a qualidade é bem interessante. Ele possui bons graves, médios e agudos, e o som é relativamente limpo. Ele entrega o que é esperado realmente na categoria. Mas, nessa faixa de preço, a gente acha que ele poderia ser ainda melhor. A gente sempre espera, né, o melhor do melhor. Em games, será que ele chega a rodar alguns joguinhos? Bem, ele não é um notebook feito para isso, mas como é de costume aqui do canal, a gente testou alguns jogos nele para aquelas pessoas que gostam de chegar em casa e jogar alguns jogos leves para, enfim, se distrair um pouco e aliviar o estresse. E o motivo pelo qual ele não vai rodar tão bem assim os games, bom lembrar, é que ele não tem GPU dedicada, lembre-se, né? Então a GPU dedicada é essencial para rodar jogos pesados. Um dos jogos que nós curtimos nele foi o The Sims 4, numa resolução Full HD com boas taxas de quadros por segundo, alcançando lá 60 quadros por segundo no alto, mas é necessário habilitar o modo laptop,
que otimiza bastante o desempenho sem perder muita qualidade. Jogamos também o League of Legends, o famoso LoLzinho, e ele também rodou legal numa resolução Full HD e ainda com o Anti-Aliasing ativado, mantendo boas taxas de quadros por segundo, uma média de 70, com tudo no alto. Já o desempenho do clássico GTA V deixou um pouco a desejar neste carinha aqui, pois mesmo numa resolução menor, 1366 por 768 pixels, a taxa de quadros por segundo foi abaixo do ideal para ter uma boa jogatina. Para ficar jogável com cerca de 39 quadros por segundo, é necessário deixar tudo no baixo. E por fim, o famoso Battle Royale PUBG funcionou de maneira satisfatória na versão Lite, alcançando 36 quadros por segundo no alto. Mas para aproveitar melhor este jogo, foi necessário utilizar a resolução HD. E agora sobre os benchmarks, você que é um pouquinho mais avançadinho, mais antenado aí, a gente deixou os resultados para você conferir aqui no izinho no canto ou então pelos links na descrição. Estes links vão te levar até o nosso post oficial deste vídeo aqui e lá tem mais informações para você. E a bateria, será que ela se saiu bem? Ela tem 3 células e 4.480 mAh e a fabricante promete uma autonomia de um dia inteiro de uso, mas nos nossos testes não foi bem assim. No alto desempenho foram 3 horas e 28 minutos, com o brilho em 100% e atividade intensa mesmo. Já em nível equilibrado foram 3 horas e 57 minutos, com o brilho da tela em 50%. A gente acha que mudou pouca coisa. Já em um uso mais leve, apenas escrevendo textos e com a tela com o brilho baixíssimo, ou então só rodando vídeos, tipo no YouTube, é possível chegar a 7 horas de duração. A fonte dele é bem compacta, tô com ela aqui do ladinho, ó, bem pequena mesmo, fácil de carregar de um lado para o outro, mas ela demora um pouco para ser carregada em 100%. Então, na questão de eficiência energética, o ZenBook 14 recebe um belo ok. A gente acha que ele poderia sim ser melhor, tanto na parte de bateria quanto na parte do carregador. Falando sobre temperaturas agora, ele possui 2 entradas de ar aqui pela parte de baixo, aqui e aqui, bem pequenas, e ele possui 2 saídas de ar também, pequenas, aqui e aqui. Mas durante o uso do dia a dia, ele praticamente não aquece e é bem silencioso. Já durante games ou então tarefas muito complexas, ele acaba assim aquecendo um pouco mais do que o desejado e nisso os coolers acabam trabalhando numa velocidade maior e acaba deixando ele um pouco mais barulhento. É bom lembrar, né, mais uma vez, que ele não é um notebook feito para jogar ou então para realizar tarefas muito pesadas. Para finalizar o nosso review aqui, galera, eu posso dizer para você que este carinha nos conquistou sim, ele foi muito útil aqui no canal e a gente achou interessante principalmente o desempenho, a tela boa que ele possui e a portabilidade. Ele é um notebook extremamente leve. Como ele tem apenas 1,19 kg, ele acabava sendo o preferido aqui do pessoal da equipe para viajar ou então se deslocar com ele, justamente porque ele é fácil de colocar na mochila e levar para onde quiser. Isso sem contar que ele se saiu muito bem realizando as tarefas aqui do canal. Algumas tarefas são leves, mas outras são um pouco mais complexas. E além disso, ele também deu conta de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então sim, ele entra na nossa lista de recomendados. Os únicos defeitinhos vão ser aquela parte da bateria que eu falei e do touchpad. Se você acha que isso não é nada grave, ele pode ser um ótimo notebook para você. Ah, e lembra que eu falei no início do vídeo que ele é um concorrente direto do MacBook Air da Apple e que eu te contaria até o final do vídeo qual deles que ganha? Bem, no preço o ZenBook ganha fácil. Neste momento que eu gravo esse vídeo aqui, o MacBook Air da Apple no site oficial está custando na faixa dos R$10.000 mais ou menos. A versão de 2017, que já está um pouquinho mais defasada, está saindo ali na faixa dos R$4.500. Já este carinha aqui está saindo na faixa dos R$5.400 à vista. Não dá para negar, é um preço bem competitivo. Agora no hardware e performance, os dois são muito parecidos. Uma das diferenças vai ficar por conta da tela, que no caso do MacBook vai ser uma Retina Display com 1560 pixels por 1600 pixels. Este carinha aqui vai ter uma tela com resolução Full HD, que é um pouco mais comum. Mas isso na prática não faz tanta diferença assim, o notebook compacto dessa forma. E além disso, o ZenBook é mais leve e mais fácil de carregar. Além dessa facilidade no transporte, o ZenBook também ganha nas entradas e saídas. Afinal, ele tem 2 conexões USB clássicas, tem uma conexão HDMI e um leitor de cartão microSD. Já o MacBook vai ter apenas 2 conexões USB do tipo C. E até para carregar o notebook você utiliza uma dessas conexões, então você fica com apenas uma disponível.
Um dos principais concorrentes deste carinha aqui, na faixa dos R$6.000, é o novíssimo Lenovo Yoga S740. Este sim veio para brigar forte com este carinha aqui e também o S51, que é um dos principais da categoria também. E a gente já fez vídeo sobre esse S740. A gente fez o vídeo de unboxing, a gente fez o vídeo de review completo e a gente fez um vídeo ainda testando os recursos de inteligência artificial que ele possui. Você pode conferir esses vídeos através do izinho aqui no canto ou então nos links na descrição. Vamos aguardar agora para ver se a linha ZenBook vai se atualizar para continuar aí a competição acirrada entre esses notebooks. E é isso, né, galera? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, manifeste-se através do gostei aí embaixo do vídeo. Isso ajuda muito o canal. Também não se esqueça de fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, porque através destes grupos a gente te envia novidades, ofertas e cupons para que você não precise correr atrás dessas informações. Fica muito mais fácil para você. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!